Já estão chegando as festas de final de ano, aquele momento em que toda a família vai pra praia, passeia, às vezes está no meio de uma multidão. E o que a nossa criança tem que fazer se ela se perde no meio desse ambiente? Fique até o final desse vídeo porque essas dicas podem salvar a vida da sua criança. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre como a nossa criança deve se comportar, o que ela precisa saber para o caso de repente ela se perder dos pais em algum ambiente público. É uma coisa que às vezes a gente não dá muita atenção, que a gente acaba deixando passar porque não fica na nossa cabeça o tempo inteiro, mas que se acontecer, a nossa criança precisa estar preparada. Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixe esse joinha aqui embaixo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais famílias e talvez a gente está salvando a vida de uma criança. Primeira dica, sua criança precisa saber o nome dela e o nome dos seus cuidadores. Aonde quer que a sua criança vá, sempre que você for em algum lugar, reforce. Filho, como é o seu nome? Como é o nome da mamãe? Como é o nome do papai? Aonde a gente mora? Claro que de acordo com a idade da criança vai ficar um pouco mais difícil de ela dar esses detalhes. Essa semana mesmo a gente foi no shopping, como é uma época muito tumultuada, porque a gente tá falando aqui de uma semana antes do Natal, então eu sabia que o shopping ia estar muito mais cheio do que o normal. Eu já conversei com ela na entrada do elevador, comecei a brincar com ela. Falei, Bia, como é o seu nome? Bia, como é o nome da mamãe? Como é o nome do papai? Onde que a gente mora? Qual é o nome do nosso bairro? Se a gente se perder, como que você pode avisar alguém como você encontra a mamãe dentro do Instagram? Gente, é engraçado, né? Mas as tecnologias estão aí para nos ajudar. E se você usa Instagram ou algum tipo de rede social com frequência, mostre para o seu filho qual é a sua foto de perfil, fale para o seu filho como ele pode te encontrar dentro de uma dessas redes sociais, porque isso pode ser a diferença entre ele saber como te encontrar. Porque às vezes só saber o nome, no meu caso que tem um nome muito diferente, facilita muito a vida. Mas se você tem um nome mais comum, por exemplo, não sei, Carolina Silva, tem várias Carolina Silva. Ajudar o seu filho a encontrar uma forma prática de te encontrar ajuda muito que na hora do desespero ele possa dizer assim, minha mamãe tá no Instagram e usa tal nome. E aí essa pessoa pode entrar em contato. Porque para uma criança gravar um número de telefone, por exemplo, é muito difícil. Mas gravar o nome da forma que é escrito no Instagram e saber a sua foto, isso é muito mais simples. Segunda dica, sempre que você entrar em um ambiente ou for para algum lugar, converse com a sua criança sobre um local que será o ponto de referência da família. Caso alguma coisa acontecer, você tem que procurar este lugar e ficar esperando um pouquinho. Então a sua criança tem que saber qual é o lugar seguro, qual é o lugar que, se ela se perder, se ela se sentir confusa, se ela não conseguir ver vocês, qual é o lugar que ela tem que ir? Isso serve para praia, isso serve para supermercado, isso serve para shopping. Então, tá dentro de um ambiente grande com muita gente, já fala, filho, tá vendo aqui? A gente tá na praia. Tá vendo ali onde fica o corpo de bombeiros, por exemplo? Caso aconteça alguma coisa, é ali que você tem que ir e é ali que você vai conversar, pedir para algum adulto ajuda ou então ficar esperando até a mamãe aparecer. Isso faz com que a criança se sinta segura de o que ela tem que fazer, sabe? Ela não fique naquele desespero de te procurar. Procura um pouquinho, não achou? Ponto de referência. Ela tem que saber para onde ela tem que ir, como ela deve agir. Terceira coisa, ensinar a sua criança a conversar com outros adultos. E aqui vai uma técnica que ela tem que ser treinada com o tempo, porque eu já atendi crianças extremamente tímidas que não conseguiam nem ao menos pedir ajuda. Isso é muito complicado e essas coisas a gente pode tirar na nossa rotina. Então, em coisas pequenas, a gente tem que ajudar a nossa criança a conseguir se comunicar com outros adultos. Como, por exemplo, a gente quando vai em uma padaria, vai em algum lugar, eu falo pra Bia ir fazer os pedidos. Então eu falo, Bia, hoje a gente quer tomar a mamãe quer um café com leite e você vai tomar um suco de morango. Então vai lá e faz o pedido. Pra ela ir lá e fazer o pedido. Não era automático no começo ela conseguir fazer o pedido, ela se sentia muito envergonhada, ela travava, né, ficava com medo, ela dizia, mamãe, tenho medo, não quero ir. Então no começo eu ia com ela e tudo,
Até que hoje em dia ela vai tranquilamente faz o pedido, ela vai tranquilamente consegue fazer o pagamento. Então a gente tem que treinar as nossas crianças para elas terem a capacidade de poder se comunicar com outras pessoas, de não se sentirem desesperadas, de saber que elas podem ir lá e falar com o adulto. E quais tipos de adulto procurar? A gente tem que falar para eles sobre quem são os policiais, quem são os bombeiros. Geralmente lugares onde vendem alguma coisa, né? É muito melhor da criança ir pedir ajuda do que na própria rua, porque geralmente tem algum tipo de câmera. Então esses são os lugares onde a gente tem mais segurança de que a nossa criança pode ir pedir ajuda, que essa pessoa tem uma tendência maior a ajudar, até porque é um lugar mais visível, né? É muito inseguro para nossa criança simplesmente sair na rua pedindo ajuda para qualquer pessoa que estiver passando na rua. Quarta coisa, a gente justamente falar com as nossas crianças sobre os pontos de referência importantes para elas na nossa vida. Então, por exemplo, dentro do bairro que a gente mora, o que tem de ponto de referência? Quais são os lugares importantes? Qual é o nome da escola que estuda? A escola é perto, é longe? Tem algum supermercado perto da sua casa? Qual é o lugar que você passa todos os dias para chegar em casa? Então, esses pontos de referência ajudam com que a criança tenha algum tipo de coordenada, algum tipo de lembrança para caso ela se perder. Última dica, mas não menos importante. A gente precisa conversar com as nossas crianças sobre os fatores de risco, sobre um adulto oferecer para ela doces, oferecer para ela ver um filhote de algum bichinho, oferecer para ela ir dar uma volta no shopping, no parque, alguma coisa assim. A gente precisa ter conversas sérias com as nossas crianças sobre como se comportar com desconhecidos, sobre o fato de que desconhecidos podem sim levar ela para um lugar que a gente não sabe onde é e que isso é perigoso. Com a Bia eu tenho um combinado que não importa onde ela vá, ela sempre tem que conseguir me ver e eu tenho que conseguir ver ela. Esse é o nosso acordo. Então ela sabe que ela pode ir até uma distância, desde que ela continue conseguindo me ver e eu continue conseguindo ver ela. Então você precisa conversar com a sua criança sobre os riscos que tem e sobre o tipo de coisa que adultos podem oferecer querendo levar ela para algum lugar. Se ela já souber disso antecipadamente, ela vai, na hora que isso acontecer, vai acionar um gatilho dentro dela e ela vai perceber que algo está errado ali. Mas se você nunca tiver falado sobre isso, na inocência ela pode acabar seguindo essa pessoa e isso é um perigo tremendo para as nossas crianças. Se tem uma coisa que realmente me desespera, é imaginar uma das minhas crianças desaparecidas. É algo que eu realmente tenho muito medo e eu trabalho desde que a Bia era pequenininha. O Dani ainda não tem idade suficiente para falar sobre esse tipo de coisa, né? Ele é um bebê, mas todas as crianças precisam de instrução a respeito do que fazer no momento de se perder em algum lugar público e como agir com outros adultos mal intencionados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um prazer enorme estar aqui outra vez. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, não esqueçam de escrever aqui embaixo, foi um prazer estar com vocês. Um beijo enorme e até a próxima.